Essa daqui é uma pilha de corpos, depois de um bombardeio aliado à cidade de Dresden, na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Eu tentei pesquisar e talvez exista por volta de 300 a 400 corpos nessa pilha aqui. E então você tenta imaginar que por 2 dias, né, e talvez 3, tenha morrido 10 vezes essa quantidade de gente aqui. Talvez você consiga ter uma imagem do quão terrível tem sido essa pandemia e do quanto de gente já morreu e ainda vai morrer. Porque nesse mês de março nós tivemos recordes de mortos, nós tivemos uma nova troca de ministro toda esquisita e nós tivemos de novo um monte de bravata golpista do nosso querido presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro. E faz tempo que eu não falo de pandemia aqui e nem de como a gente tem um governo que, no mínimo, não se importa de ver a gente morrendo. Que na verdade, eu já disse isso em algum vídeo, eu vou repetir agora, combina muito com o fato de que este é um governo neofascista. Olha só, os governos fascistas do passado, né, o chamado fascismo clássico, eles usavam o Estado, isso quer dizer, o governo, o exército, a polícia, etc., para matar as pessoas, né, ativamente. E hoje a gente tem no poder um governo que deixa as pessoas morrerem, que deixa de usar todos os instrumentos estatais para salvar as pessoas e, ao invés disso, deixa elas morrerem sem ação nenhuma. E é para comentar sobre as ações ou as não ações de Bolsonaro que eu vim aqui hoje. Então, bora! E aí, seres, beleza? Eu sou o Betão de Souza, você está no canal do Betão. E antes de mais nada, como eu sempre peço, não esquece aí de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Dá uma olhada na descrição, que além das notícias que eu estou usando aqui, eu usei algumas notícias, é bom você dar uma olhada lá, não é para acreditar em mim, confere as fontes. Também tem, como sempre, a lista de canais anarquistas, então dá uma olhadinha lá se você curte esse tema. E, obviamente, tem também formas de você ajudar este pequenino canal. Tem lá o meu Pix e o meu PicPay, para caso você queira mandar um realzinho para mim, já vai ajudar muito. Bom, uma das fake news usadas para o governo não fazer porra nenhuma é aquela decisão do STF lá no começo da pandemia ano passado, que, de acordo com os bolsonaristas, impedia o governo federal de fazer qualquer coisa. Bom, isso é mentira e aí, de novo, você não precisa acreditar em mim. Nos links da descrição tem a íntegra da decisão do ministro Marco Aurélio Mello sobre a ADI 6341. Você dá uma olhadinha lá, lê bonitinho, procura, né, matérias falando sobre isso, mas basicamente é o seguinte: o STF decidiu que tanto o governo federal quanto os governos estaduais e municipais tinham a mesma competência para lidar com o problema da pandemia. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que prefeitos e governadores não precisam esperar o governo federal tomar alguma atitude para eles próprios tomarem. E também decide que, caso um prefeito ou governador tome alguma atitude, o governo federal não pode interferir, não pode impedir. Isso quer dizer que o governo federal pode sim fazer coisas. O que ele não pode é impedir que os outros façam, que é basicamente o que ele tem feito. E é muito louco, porque dá uma olhada nisso aqui, essa matéria aqui é de julho de 2019. Era um plano que o Paulo Guedes tinha, que era mais Brasil, menos Brasília. Isso queria dizer, na época, que ele iria dar mais autonomia para estados e municípios. Vocês entenderam? Tipo, mais autonomia, mais grana para estados e municípios e menos poder central em Brasília. Mesmo dentro dessa ideologia maluca do Bolsonaro, esse liberalismo fascista do Paulo Guedes e dele, havia previsão de que estados e municípios seriam mais autônomos. Mas agora, como eles não querem fazer nada para impedir as pessoas de morrerem de Covid, aí eles lançam essa de que não, a gente não está fazendo nada porque a gente não pode, a gente foi impedido. É mentira. Uma das principais coisas que o Bolsonaro faz desde o começo é ser contra o lockdown, ser contra fechar as coisas, ser contra ficar em casa. Na verdade, ser contra um monte de coisa. Ele só é a favor de não fazer nada. Mas enfim. E uma das coisas que toda essa rede bolsonarista vive repetindo é que o lockdown não adianta. Bom,
O lockdown não adianta se ele for feito como foi feito no Brasil na maior parte do tempo. Isso quer dizer, com as pessoas tendo que sair para trabalhar, tendo que sair para arrumar o pão de cada dia. Mas a gente tem vários exemplos de países que utilizaram do lockdown e tem um número de mortes muito inferior ao nosso. Eu posso falar de Vietnã, de Nova Zelândia, mas recentemente a gente viu o caso de Portugal, que estava com uma alta muito grande de casos e de mortes, e com lockdown e vacina, Portugal conseguiu baixar muito o número de mortos e começou, né, a caminhar para a normalidade. Mas aí você pode querer dizer que são países de primeiro mundo, ou sei lá, no caso de Vietnã, é uma ditadura, etc. Bom, em Araraquara, vocês devem lembrar que também a cidade de Araraquara chegou próxima, não, passou do colapso, e o prefeito da cidade foi obrigado a fechar mesmo. E o que aconteceu em Araraquara depois de um lockdown de verdade? Bom, os novos casos reduziram em 50%. Então, assim, aqui do nosso lado, recentemente, numa cidade brasileira, a gente teve a prova de que o lockdown funciona. A grande questão aqui não é se lockdown funciona ou não funciona. A grande questão aqui é que não dá para fazer lockdown como o João Dória, o Bolso Dória, está tentando fazer. Porque não há lockdown sem auxílio emergencial. É muito simples. Você não consegue manter as pessoas dentro de casa se elas não tiverem condições de viver. Elas precisam se alimentar. E para isso a gente precisa de auxílio emergencial. Auxílio esse que o Bolsonaro sempre foi contra, né? Inclusive, quando o auxílio parou lá em dezembro, ele deu essa declaração aqui. A gente ainda estava no meio da pandemia, os números estavam voltando a aumentar, infelizmente, e ele não queria continuar pagando o auxílio emergencial. E ele alegava falta de grana, o que é muito louco, porque olha só o que aconteceu essa semana. Foi dado 1,4 bilhão de reais para as igrejas que sonegam impostos, igrejas que já pagam poucos impostos, o pouco que eles pagam, o pouco que eles deveriam pagar, eles sonegam e o governo vai lá e perdoa. Um governo que perdoa mais de 1 bilhão de reais de impostos não é um governo que está precisando de grana, certo? Assim como um governo que gasta tudo isso daqui com o exército, para que o exército compre picanha, Heineken, tente comprar bonequinho do Rambo, porque eles cancelaram a compra, mas eles queriam comprar boneco do Rambo, e etc. Então, não é que não tem grana, é que esses caras aqui, eles acham que a grana não é para você, pobre, a grana é para eles, ricos. Também, durante a pandemia, lembra, teve aquele período em que o Bolsonaro queria dar cloroquina até para as emas que moram lá no jardim do Palácio do Planalto. E o tal do kit Covid, que era cloroquina, ivermectina, enfim, é esse daqui. Bom, o cara que inventou esse kit, esse médico aqui, ele morreu. Morreu de quê? De Covid. Mesmo fazendo uso do tratamento precoce, que não existe. Em várias cidades, como Manaus, por exemplo, em que o tratamento precoce foi distribuído à vontade para as pessoas, o que a gente teve foi um colapso. Então, não, tratamento precoce não existe. É só você ver que países como Portugal, Estados Unidos, Israel estão vendo os casos cair vertiginosamente, não por causa de um tratamento precoce, mas por causa de lockdown e principalmente de vacina. Vacina essa que o Bolsonaro também sempre foi contra. Inclusive com apoiadores dele, como esse deputado do Mato Grosso, que tentou fazer um projeto de lei para impedir a vacinação no Mato Grosso. E ele, infelizmente, morreu de Covid. Tem essa notícia aqui de quando ele, Bolsonaro, recusou 70 milhões de doses da vacina da Pfizer, que já sabemos é a vacina mais eficiente contra o coronavírus. Então, ele foi contra a vacina o tempo todo. E não é como se ele não fizesse nada, porque na verdade ele faz algumas coisas, como por exemplo, tentar salvar os seus filhos. Principalmente o seu filho mais velho, o Flávio, cara. O Flávio Bolsonaro é envolvido aí em peculato, em corrupção, que algumas pessoas chamam de rachadinha, mas é melhor chamar de rachadão. Mudou o superintendente da PF para salvar o cara e etc. E a gente tem essa novidade maravilhosa que os 4 filhos adultos do Bolsonaro, né? E aí eu lamentavelmente sei o nome de todos eles, o que é terrível, mas Flávio, Carlos, Eduardo e Renan, os 4 estão sob investigação. Pois é. Então, enquanto o Bolsonaro não faz nada para salvar as pessoas de morrerem de Covid, ele
usa muito do seu tempo e do seu recurso para tentar salvar seus filhos, assim como usa o Ministério da Justiça para tentar prender pessoas que simplesmente chamam Bolsonaro de genocida. Inclusive, né, esses 4 militantes do PT que cometeram o crime contra a segurança nacional, que foi abrir uma faixa escrito Bolsonaro genocida. Então eu peço encarecidamente, você que está me assistindo, por favor, não comente Bolsonaro genocida aí nos comentários, porque, né, gente, a gente não pode chamar Bolsonaro genocida de Bolsonaro. Não, calma, desculpa. A gente não pode chamar Bolsocida genocida. Não. Enfim, não chama o Bolsonaro de Bolsonaro genocida, tá? Bolsonaro genocida não pode. Lembra? Bolsonaro genocida não pode. Outra fake news que está rolando por aí é essa daqui, de que é uma mentira de que não tem leitos de UTI. Nossa, é uma das coisas que eu acho mais terríveis e tal. Primeiro porque tira a discussão do que é de fato. As pessoas não estão morrendo por falta de leito de UTI. Elas estão morrendo por falta de vacina. E aí, como não tem vacina, elas se contaminam de Covid e aí elas precisam de hospital e os hospitais não têm condições de atender todas as pessoas porque não há espaço físico para que isso aconteça. E esquecem que a cada dia a gente tem mais de 70 mil casos, 80 mil novos casos, 90 mil novos casos de Covid. Esses são os números de ontem, dia 18 de março, e no site do Ministério da Saúde do Bolsonaro. Isso aqui é validado pelo próprio Bolsonaro, porque é validado pelo ministro da Saúde que ele escolheu, que são 2, eu ainda não entendi qual é essa fita, e são número deles, não é número de jornalista, nada, é número do próprio Ministério da Saúde, que coloca que são 90 mil casos novos por dia. Não tem UTI que dê conta. Por isso que eu falo, as pessoas não estão morrendo por falta de UTI, elas estão morrendo por falta de vacina. Então, duvidar da falta de UTI beira psicopatia. É só você ir na porta do hospital. Existem filas de pessoas tentando ser atendidas. É absurdo. E o Bolsonaro contribui com esse tipo de narrativa, porque toda hora ele está falando que duvida dos números e minimizando o número de mortes ou a doença e desrespeitando as pessoas. Como vocês podem conferir nesse videozinho que eu vou rolar agora. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Chega de frescura, de mimimi. Eu tenho que cuidar de você e ela cuidou até o fim. Ela cuidou até o fim da vida. Ela nunca entregou a gente na mão de ninguém. Ela cozinhava bem demais. Ela era alegre, ela era feliz. Vão ficar chorando até quando? Se você gostou desse videozinho, bom, eu espero que você não tenha gostado, porque não fiz para você gostar, eu fiz para você ficar revoltado. Mas se você quiser mostrar esse vídeo para mais pessoas, na descrição também tem um link para você baixar esse trechinho. É 1 minuto e meio, tal, que dá para você mandar pelo Zap aí e etc. Bom, beleza, mas o que a gente quer? Bom, é muito simples. A gente quer que se compre mais vacina e a gente quer ficar vivo até tomar essa vacina. Então é preciso de auxílio emergencial para que haja lockdown. O bagulho até rima, porque é isso mesmo. Então a gente precisa ter um auxílio e não é R$250. Gente, a cesta básica aqui em São Paulo está por volta de R$600. O que dá para uma família comprar com R$250? É muito pouco. A gente precisa, não dos 600. O ideal seria pelo menos um salário mínimo, para que as pessoas pudessem ficar em casa, fosse 1 mês, 2 meses, para que aí a gente pudesse vacinar 40, 50 milhões de pessoas. Esse é o país que tem condições de vacinar 1 milhão, 2 milhões de pessoas por dia. E a gente não faz isso por escolha do nosso Ministério da Saúde. Não é incompetência, é escolha. Eles escolheram não comprar as vacinas, eles escolheram deixar para cima da hora, assim como eles escolhem não distribuir essas coisas direito. Então, nós queremos auxílio emergencial para poder ter lockdown, para poder esperar para tomar vacina. E não esperar indefinitivamente. A gente tem que ter um prazo de verdade para ser vacinado. Não pode ser a cada semana o cara jogando para 1 mês para frente, 1 mês para frente, 1 mês para frente. Mas como fazer isso? Você pode estar se perguntando, é muita grana, tal. Bom, como é muita grana? É muita grana para um estado que paga 80 bilhões de dólares por ano para as Forças Armadas que não estamos em guerra e que usam uma parte desse dinheiro para comprar picanha, bonequinho do Rambo e Heineken. É muita grana para um Estado que perdoa 1,4 bilhão de reais de dívida. Não acho que é muita grana. Porque a grana está lá. O Estado nos tira, o Estado nos obriga a pagar impostos, o Estado nos obriga a ser estourados pelo próprio Estado para que agora não tenha grana para nos devolver, para que a gente não morra. Não, é o mínimo.
É o mínimo que a gente precisa ter de volta desse Estado assassino. Mas a gente pode fazer pressão para que isso ocorra. Se for necessário, a gente tem que ir para a rua, fazer protesto, fazer pressão nas redes sociais em deputados, em senadores, que estão vendo os dele morrendo. O Major Olímpio morreu essa semana, vítima de Covid. O que, em parênteses aqui, caralho, né? Quando você vai para uma aglomeração como ele foi, pedir a abertura de uma cidade, e em alguns momentos, como foi relatado pelas pessoas que estavam lá, ele retirou a máscara, e 2 semanas depois dessa manifestação foi quando ele foi internado, né? A gente não... É difícil falar disso, mas enfim, fecha parênteses. É o 3º senador que morreu de Covid. Eles estão desesperados. Não porque morre 3.000 pessoas por dia de Covid. Eles estão ficando desesperados porque agora é o deles que está morrendo. É o deles que está na reta. E a gente precisa usar isso a nosso favor. Eles precisam dar um auxílio emergencial melhor. Eles precisam tomar mais atitudes e não simplesmente deixar as pessoas morrerem. E acima de tudo, as nossas vidas têm que valer mais que economia. Não existe economia com 2.000, 3.000 pessoas morrendo por dia. Não é possível que a gente tenha que afirmar esse óbvio toda hora. Então, gente, eu acho que esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Não esqueça de conferir a descrição para mais informações e para as matérias. E é isso, equidade para todos, poder para ninguém e abraço.